Quando o codificador ele iniciou os trabalhos com a codificação da doutrina espírita, ele procurou nos mostrar o sentido do que é o espiritismo, para que nós pudéssemos e possamos entender o que é o espiritismo e, a partir de então, verificar se ele pode fazer parte de nossas vidas. E ele, no livro que tem o mesmo título, ele nos diz que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Mas, como ciência prática, ele vem nos mostrar esta relação que existe entre ambos os planos da vida, entre nós e os espíritos. Mas podemos aqui também entender porque todos nós somos espíritos. Em momento, estamos na vilegiatura, com essa indumentária carnal que revestimos. No outro momento, estamos no plano espiritual. Mas a doutrina espírita, ela veio justamente mostrar esta relação na sua parte prática, que se faz no laboratório das reuniões mediúnicas. Mas, como uma doutrina filosófica, ela compreende todas as consequências morais que emanam destas relações entre nós, espíritos, como seres gregários que somos. Nascemos para viver uns com os outros, com um propósito existencial, para aprendermos, para ajudarmos, mas, sobretudo, para servirmos. E ele conclui dizendo que pode definir o que é o espiritismo da seguinte maneira, que é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. É uma ciência que vem trazer respostas a perguntas milenares: o que sou, o que estou fazendo aqui, para onde vou. E bem como vem tratar dessas relações que os espíritos têm com o mundo corporal. O interessante é que este fato, esta realidade, ou podemos dizer esta verdade, ela já acontece desde o primeiro momento em que na face da Terra está o espírito encarnado. Porque esta relação entre ambos os planos da vida, ela existe sempre. No entanto, só após Jesus, que veio justamente nos trazer estas informações e testemunhá-la, e como ele prometeu um outro consolador, porque naquele momento não tínhamos condições de entender a sua mensagem com clareza, porque faltava não só o nosso desenvolvimento intelecto-moral, como também o desenvolvimento da ciência que trata do princípio material, que é regido também por leis divinas, leis naturais, e que faz com que, desta forma, nós pudéssemos, com este apoio, compreender melhor as lições luminíferas do Evangelho que ele veio testemunhar. E nós vamos encontrar, no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, cujo nome é Livro dos Espíritos, porque às vezes nós falamos de maneira tão natural que esquecemos de observar que este livro não é dos espíritas. O livro é dos espíritos, de todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. É um livro que veio trazer um arcabouço filosófico para a humanidade, para que nós pudéssemos e possamos entender esta relação que existe entre os espíritos e a aplicação destes ensinos em nossas vidas, fazendo parte deste processo evolutivo ao qual todos nós estamos submetidos. E Kardec vem, num parágrafo deste livro, na parte Prolegômenos, dizer-nos que os espíritos que anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que, sendo eles, os espíritos, ministros de Deus e agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens
abrindo uma nova era para a humanidade. É um parágrafo que nos dá justamente subsídios para nós entendermos o propósito dos espíritos abrirem esta nova era para a humanidade, uma preparação para este mundo que tanto aguardamos de regeneração, que é uma conquista de todos nós pelo trabalho que executamos neste processo evolutivo de cada um de nós, que eles vieram foi nos esclarecer e nos instruir. E a partir de então, nós podemos entender, compreender estas instruções e estes esclarecimentos com o apoio da ciência que desenvolveu ao longo desses milênios e que vem propiciar nos dias de hoje um entendimento melhor daquilo que Jesus nos falou. E é assim que nós vamos encontrar os Espíritos nos instruindo, dizendo-nos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O interessante é que nos dias de hoje, a própria ciência, os homens, os cientistas, especialmente os astrofísicos, ele já admite que o universo é uma grande inteligência, porque observam pelos seus efeitos que não poderia ser obra do dito acaso, que é uma palavra que foi utilizada justamente por desconhecer as causas, as razões desta harmonia que o universo propicia, e que, com os estudos mais aprofundados, observam que, por detrás de tudo isto, existe uma inteligência que propicia esta harmonia, podemos dizer assim, estes cálculos matemáticos das separações que existem entre os astros, tanto do macro quanto do micro, quando nós observamos as partículas menores e encontramos nela leis, que são leis inteligentes, que fazem com que esse dinamismo do universo ele aconteça de forma harmônica. Mas também eles vieram nos dizer que Deus é eterno, é imutável, ele é imaterial, único, é onipotente, mas é soberanamente justo e bom. Fala-nos de que ele criou o universo. E este universo é que abrange todos os seres animados e inanimados, tanto materiais e imateriais. E esta informação não se restringe apenas a este habitat ao qual o qual nos acolhe, aonde nós aqui vivemos pela misericórdia do Pai, nestas viagens que fazemos quando imergimos na matéria, vindo da verdadeira vida. Eles também nos esclarecem de que os seres materiais constituem o mundo visível, ou o mundo corpóreo, este que nós estamos habituados a perceber, a conviver e a nos relacionarmos com as demais criaturas. E que os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos, é justamente este mundo imaterial, ao qual os nossos sentidos não percebem, a olhos vistos, como percebemos a matéria na densidade em que ela se encontra. Podemos dizer a energia condensada na dimensão em que nós nos encontramos. Fala-nos de que o mundo espírita é o mundo normal, porque ele é o mundo primitivo. E ele é eterno, é perene, para que nós possamos compreender de que ele preexiste e sobrevive a tudo, dando-nos a entender que este mundo material é um mundo passageiro, perecível. Olhem só quantas informações vêm chegando para que nós possamos, nestes esclarecimentos, nestas instruções, como eles dizem, como ministro de Deus e agente de sua vontade, fazer-nos melhor entender a vida como realmente ela é. E poder, inclusive, aplicar estes ensinamentos nas nossas vidas, compreendendo-a de que esta vida material é passageira, de que a vida verdadeira é a vida espiritual. Fala-nos também de que o mundo corporal ele é secundário, porque o primário é o mundo espiritual.
E este mundo que é secundário, o mundo material, ele poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que por isto alterasse a essência do mundo espírita, que é o mundo perene e verdadeiro, de onde todos nós viemos. E ele nos afirma que nós, os espíritos, revestimos temporariamente o invólucro material que é perecível e cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, essa indumentária, esta vestimenta, de acordo com a lei de destruição, conforme os Espíritos nos esclarece, quando Kardec pergunta a respeito da lei de destruição, ele diz que a lei de destruição não é como nós a imaginamos, mas é sim a transformação. Porque é necessário que tudo se destrua para se regenerar, para evoluir, para se transformar. Mas que a destruição não é no sentido como nós entendemos, mas no sentido de transformação. É o que acontece temporariamente com este invólucro ao qual nós revestimos, vivemos uma vida como instrumento que o Pai nos concede, e quando retornamos a esta vida primitiva, a verdadeira vida, pelo fenômeno da morte, que é um veículo que nos tira desta vida para outra vida. E esta matéria, ela é restituída à matéria original, libertando-nos desta vestimenta. Fala-nos também e nos instrui estes espíritos de que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana, nós, para a encarnação dos espíritos, como diz Kardec com E maiúsculo, para que nós pudéssemos chegar ao certo grau de desenvolvimento, já com a consciência de ser e de si, responsável pelos nossos atos, dando-nos a superioridade moral e intelectual sobre as demais criaturas que existem nos demais reinos, no animal, no vegetal, no mineral e nos reinos que transita uns para os outros, já no estado mais evoluído, aonde aqui já não é mais aquele princípio inteligente que anima esses reinos, que vai adquirindo gradativamente a consciência de ser, e nós, já com a consciência de ser e de si, responsáveis pelos nossos atos, somos aqueles que construímos o nosso próprio destino, aplicando nas nossas vidas estes ensinos que eles vieram nos trazer. E ele nos afirma que o espírito não é um ser abstrato, como naturalmente ou normalmente nós imaginamos. Falar de espírito, porque ele é imaterial, não percebemos, não vemos um ser abstrato. Um ser indefinido, só possível de conceber pelo pensamento. O espírito não é isto. Ele nos afirma que o espírito é um ser real, é um ser circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, aparece, alguns veem, pela sua capacidade orgânica de perceber a dimensão espiritual, pois alguns veem, outros ouvem, observam, até tocam pelo tato nas manifestações, nas materializações, como já foram vistas em vários efeitos físicos que, através de pesquisas e de testes observados por muitos pesquisadores, este fato é patente na literatura espírita. Vem nos dizer também que os espíritos pertencem a diferentes classes e que não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Porque somos todos criados por Deus, simples e ignorante, mas submetidos, subjugados, todos nós, ao seu determinismo divino, que é nos levar inexoravelmente à felicidade, desde que nós sejamos obedientes às suas leis. E eles nos falam também de que nós, os espíritos, não ocupam ou não ocupamos perpetuamente a mesma categoria. Que todos nós melhoramos, passamos por diferentes graus de hierarquia espírita e que esta melhora se efetua
por meio da própria encarnação, onde aqui, como a escola, nesta convivência uns com os outros, com as demais criaturas, nós vamos efetuando o nosso próprio progresso. E a encarnação é imposta a alguns de nós como expiação, porque ao longo da utilização da nossa livre determinação individual, do nosso livre-arbítrio, transgredimos as leis divinas. Não fomos obedientes a elas. E, naturalmente, cometemos crimes perante estas leis. E, naturalmente, o ressarcimento se faz através da expiação que a encarnação nos propicia pela bondade divina para que nós possamos continuar progredindo nesta lei inexorável do progresso. Outros têm como missão nascer durante o período, ter uma existência como missionários. Mas que a vida material é uma prova que cumpre a todos nós sofrermos repetidamente, até que hajam que nós atinjamos a nossa absoluta perfeição moral. Então, é um processo gradativo de ir, ou seja, de voltar à vida primitiva, à verdadeira vida, lá passar um período, retornar à vida material, para esse crescimento, para esse aprendizado, nesse processo em que a lei divina da reencarnação propicia todas as criaturas para o nosso progresso intelecto-moral ou o progresso espiritual. E ele nos informa que, deixando o corpo, nós, os espíritos, volvemos ao mundo dos espíritos, de onde nós saímos, porque no nascimento viemos dele, para que passarmos para uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, dependendo da necessidade de cada um, é durante o qual permanecemos no estado que é chamado o estado errante, na erraticidade, enquanto se aguarda uma encarnação para outra. Então nós observamos que estes ensinamentos que nos traz o conhecimento da imortalidade muda por completo os nossos conceitos e a compreensão da vida no momento em que a compreensão da imortalidade possibilita a cada um de nós ver a vida não com a visão mais do mortal, que se restringe ao período de nascer, viver e desencarnar ou morrer. Nascer, viver, morrer é a visão do mortal. A visão do imortal que os espíritos trouxeram é nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. É o processo evolutivo a que todos nós estamos vivendo e que muda, amplia o conhecimento, a nossa visão da vida, como realmente ela é, possibilitando-nos mudanças, transformações para melhor, para que nós possamos, diante deste processo que a encarnação nos propicia, fazer as melhoras que nós necessitamos para o nosso progresso. Então, eles vêm nos dizer que a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, no nosso caso, já temos a consciência de ser e de si. E que seria um absurdo acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Porque no processo evolutivo, eles também nos informam que o espírito não retroage, não regride, e o estágio em que nós já estamos já é um estágio evolutivo que não dá para comparar com aquele princípio inteligente que ainda está passando no seu processo também inexorável, evolutivo, no aprendizado da consciência de ser. E ele nos explica que as diferentes existências corpóreas de nós, os espíritos, são sempre progressivas e nunca regressivas. Isso nos conforta, isso nos dá um consolo,
para que nós possamos, a cada instante, nesta construção da nossa própria evolução, podermos, desta maneira, ir agregando cada vez mais valores, valores imperecíveis, virtudes que precisam ser amealhadas, que se encontram latentes na nossa intimidade, para que nós possamos ir galgando gradativamente esses patamares. E, naturalmente, à proporção que nós vamos agregando, este processo progressivo ele vai se instalando sem condições de voltar atrás ou de regredir. E isto vai depender muito do progresso que nós possamos realizar na velocidade que o esforço nosso e a nossa vontade possa empreender neste processo evolutivo. Por isto que quando o codificador pergunta aos espíritos o que é ser um verdadeiro espírita, eles respondem que é aquele que empreende esforços e vontade para poder domar essas inclinações mais que ainda possuímos pelos atavismos, pelos hábitos equivocados do passado, distantes e fora da lei divina. O que nos possibilita, neste processo de crescimento que cada um de nós estamos envolvido, a oportunidade que o Pai nos dá de podermos crescer, mesmo diante dos equívocos cometidos, porque Deus não castiga, possibilitando-nos oportunidades para o nosso crescimento através de novas existências. Explica-nos também de que as nossas qualidades, a qualidade do espírito, de nós, os encarnados, ela é aquela qualidade do homem de bem, que quando o bem é praticado, nós identificamos ali um espírito de um certo patamar que já angariou algumas conquistas e de que ele persevera neste processo, demonstrando pelas suas atitudes, pelos seus atos, que já compreendeu as leis divinas, mas em especial já compreendeu as lições luminíferas do Evangelho de Jesus, que foi aquele que veio demonstrar essas leis em plenitude como guia e modelo, para que nós pudéssemos tê-lo como referência e, a partir daí, segui-lo, tendo à nossa frente. Então, nós temos a necessidade de progredirmos gradativamente, a cada instante. Mas para que isto aconteça, é necessário que o Evangelho de Jesus, que são as verdades que ele trouxe e exemplificou, faça parte de nossas vidas. E o Espiritismo não trouxe nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus trouxe. Vem esclarecer as verdades que Jesus testemunhou para a humanidade. E hoje, é diante destes ensinamentos que nos esclarece, que nos propicia condições melhores de vida, quando nós compreendemos estes ensinamentos, estas instruções que os Espíritos trouxeram e aplicamos em nossa vida, naturalmente, faz com que cada um de nós possamos, nesse processo evolutivo, crescer, tornarmos-nos felizes, mesmo diante de um mundo ainda que não tem a característica de um mundo feliz. Mas a compreensão, o entendimento, faz-nos ser obedientes aos desígnios do Pai. E, ao mesmo tempo, a resignação quando o nosso coração compreende esta realidade e esses desígnios do Pai. Os Espíritos também nos esclarecem de que nós somos uma individualidade antes de encarnar e que conservamos, depois de havermos separado do corpo, de retornar à vida espiritual, essa mesma individualidade. Só que quando nós retornamos, vamos levar conosco, agregado,
todo o bem que nós praticamos, todas as virtudes que nós conseguimos amealhar, ou seja, os hábitos equivocados sendo transformados graças a esses esclarecimentos que o Evangelho de Jesus hoje, à luz da doutrina espírita, nos traz e nos faz melhor compreender. Então, na nossa volta ao mundo dos espíritos, nós vamos ter a oportunidade de reencontros. Olha que beleza, que consolo. De encontrarmos as almas de todos aqueles que conhecemos na Terra. E muitas das vezes de conhecermos as existências anteriores. E daí desenharmos na nossa memória, com a lembrança, de todo o bem que praticamos ou de todo o mal que fizemos. Então, a doutrina espírita, quando aplicada em nossas vidas, nos consola. O consolo de que, ao retornar à vida espiritual, nós temos a possibilidade de reencontros com aqueles que já nos antecederam, os entes queridos, os amigos, os pais, os esposos, os filhos, que na realidade nos encontramos nesta vida agora como irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai. Porque todos nós somos criaturas, filhos de Deus. E que os papéis que desempenhamos em cada vilegiatura, em cada encarnação, ele é necessário para que nós possamos, neste crescimento que o Pai nos coloca numa existência, termos aqueles que são os nossos filhos, mas são filhos do Pai, como empréstimos, para que nós possamos, no retorno, quando prestarmos conta da nossa administração, a nossa consciência perguntar: que fizeste dos filhos que te emprestei? E nós podemos responder que ensinamos a eles a praticar o bem, a serem homens de bem, o que vai fazer com que as nossas consciências se tranquilizem. É a aplicação desses ensinamentos que os Espíritos trouxeram nas nossas vidas, consolando-nos nessa expectativa do porvir, que não se encerra no fenômeno da morte, que fomos condicionados ao longo de milênios a temê-la, como se fosse algo temeroso, algo que, uma barreira que após ela nada existia, apesar de todas as religiões admitirem a imortalidade. Mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer com toda clareza, podemos afirmar que não há na face da Terra uma outra doutrina que explique a vida espiritual, a vida primitiva, a vida verdadeira, como realmente ela é, a não ser a doutrina espírita. Não por privilégio, mas porque foram eles, os espíritos, que vieram anunciar, como Kardec coloca em Prolegômenos, numa manifestação universal, vieram anunciar estas verdades para nos instruir, para nos esclarecer, já que Jesus, há 2000 anos, por não encontrar em nós condições, pela incipiência evolutiva nossa, de compreendermos as suas mensagens de forma clara, ele teve que nos contar histórias, parábolas, para que nós pudéssemos, através dela, depreender os ensinos, as verdades que ele nos trouxe, para nos relembrar a lei de amor, o verdadeiro amor que devemos praticar. E, entretanto, sabedor disto, ele prometeu que ia solicitar ao Pai o envio de um outro Consolador, que iria permanecer conosco por todo sempre e iria esclarecer tudo aquilo que, na época, por incipiência nossa ainda evolutiva, não poderíamos compreender. E eles voltaram neste momento que anunciam esses tempos preditos pela providência para justamente nos esclarecer sobre tudo aquilo que Jesus nos falou, sobre a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade entre ambos os planos da vida, a reencarnação
e todas estas leis que regem a nossa vida moral. Porque as leis que regem o princípio material, a ciência vem buscando-a, vem desenvolvendo-a, vem compreendendo, que cabe justamente aos estudiosos, aos cientistas, e cada vez mais desvendando estas leis, que são leis divinas, regidas pela vontade do Pai. Mas nós que desejamos compreender as leis que regem o aspecto moral da nossa evolução, nós vamos encontrar em Jesus a síntese desta lei, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Deus ainda, para nós, algo abstrato, que não poderíamos compreender na sua essência. E ele então nos traz o segundo: amar ao próximo como a ti mesmo. Desejar ao outro o que quero para mim. Isto sintetiza todas as leis e todos os profetas. Este é um ensinamento que vem para que nós apliquemos na nossa vida. E o dia em que a humanidade aplicar este ensinamento na sua vida, cada um de nós assim o fizermos, estaremos vivendo um patamar de felicidade, um mundo feliz, aonde não existirá mais o mal, porque o mal é a ausência do bem. E quando nós agimos praticando este ensinamento, só o bem é praticado. E o mal deixará de existir. E nós estaremos vivendo um mundo feliz, um mundo de paz, conforme ele já estabeleceu desde o momento que estava na manjedoura. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Mostrando-nos de que para que nós possamos ter uma terra de paz, necessário é que tenhamos boa vontade, que apliquemos a benevolência para com todos indistintamente. E, consequentemente, quando assim estamos fazendo, estamos no exercício do dinamismo do amor, que é a caridade, tendo para com todos nossos irmãos e a humanidade a prática da benevolência. E quem é benevolente para com todos indistintamente, desculpa as faltas dos outros, porque também ele é indulgente e perdoa quando necessário se fizer. Por isso que nós não conseguimos, na prática, na vivência, distinguir como fazemos didaticamente. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Porque no exercício, na prática, o simples fato de termos benevolência para com todos, boa vontade, já desencadeia a indulgência e o perdão. Porque realmente quem tem boa vontade não precisa nem perdoar, porque não se ofende com aquilo que os outros dizem de nós ou falam de nós, porque tem a consciência de que cada um de nós somos o arquiteto do nosso próprio destino e que a nossa existência é para que nós possamos fazer a nossa autoiluminação, conforme os ensinos que a doutrina espírita nos traz, esclarecendo o Evangelho de Jesus, para que possamos melhor aproveitar a cada instante com atividades úteis esta dádiva do tempo que o Pai nos concede na relatividade do habitat que nós vivemos. E eles ainda vêm nos explicar que nós, quando estamos encarnados, com esta indumentária, nós nos achamos sob a influência desta matéria. E que temos que vencê-la, porque o homem que vence esta influência, pela elevação, pela depuração de sua alma, ele vai se aproximando dos bons espíritos. Estamos submetidos à matéria, mas não para vivermos em atendimento aos seus apelos, mas para que nós possamos nos depurar, elevando-nos, sublimando a esta influência, para que nós possamos, desta forma, nos aproximar dos bons espíritos
em cuja companhia sempre estaremos à proporção que esse esforço vai sendo empreendido para viver no mundo, mas não para o mundo. E quando nós observamos os dias que nós estamos vivendo, o hedonismo ele predomina porque a ausência deste conhecimento faz com que coloquemos em primeiro plano os aspectos materiais, porque desconhecemos, ou esquecemos, ou não entendemos de que a vida ela não se restringe ao nascer, ao viver e ao morrer, mas que a vida do espírito é uma apenas a partir do momento que é criado. As existências infinitas dependendo da condição e da necessidade do espírito no seu processo evolutivo. Então, aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias nas satisfações mais grosseiras, ele está se aproximando dos espíritos impuros. Ele está se aproximando mais da matéria do que da própria espiritualidade, que é a nossa destinação nesse processo evolutivo, dando mais preponderância à natureza animal do que à espiritual, que é o nosso caminho, a nossa destinação inexorável. Então, esses espíritos, que em nome de Deus, como seus ministros, como seus agentes, vieram trazer esses esclarecimentos que a doutrina espírita vem buscar em Jesus estas informações que ele já nos informou. Por isso que ele é a verdade, Jesus, a verdade, Kardec, o esclarecimento. Para que nós possamos, nesta compreensão, sairmos deste patamar cada vez mais materializado para a espiritualização que necessariamente teremos que fazer mais cedo ou mais tarde, dependendo da nossa vontade, da nossa livre determinação. Então, nós, como espírito imortais que somos, estamos todos submetidos a esta lei de progresso que nos eleva, que nos conduz a uma condição de perfeição, para que nós possamos, desta forma, na compreensão dela, podermos, assim, crescer, evoluir, aprender, nos aperfeiçoar neste processo evolutivo. Por isto que cada um de nós devemos e temos o direito de progredir em conformidade com a nossa vontade de crescer. Esta livre determinação individual que nos dá a liberdade para crescermos quando e como quisermos. E necessariamente nos traz um tríplice aspecto de liberdade. Uma liberdade de modo, de tempo e de vontade, para que esse crescimento se faça no processo evolutivo a que todos nós estamos submetidos. Então, tenhamos conosco esta condição apropriada para que nós possamos, neste processo de crescimento, lembrarmos destes ensinamentos que os benfeitores espirituais nos trazem através da doutrina espírita, para que nós possamos, conhecendo-a, aplicá-la de maneira apropriada em nossas vidas. É por isto que a doutrina espírita, quando ela está conosco, quando nós conseguimos aplicá-la, entendê-la nas nossas vidas, a nossa vida muda. Ela muda de patamar, muda de compreensão, para que nós possamos, desta forma, ter esse sentido de transformação que a doutrina espírita nos convoca e que Jesus já nos convocou há 2000 anos, para que nós possamos, desta maneira, fazer esse crescimento intelecto-moral tão necessário ao nosso desenvolvimento intelectual e também moral. Mas precisamos, nestes dias em que nós estamos vivendo, dias de desafios, aonde o conhecimento da doutrina vem nos possibilitar
o entendimento correto da vida como realmente ela é, para que nós possamos, com esta compreensão, melhor entendermos o nosso papel existencial como espíritos imortais nesta experiência que uma vilegiatura nos propicia. Então, estamos vivendo, nesta vida de relação entre ambos os planos da vida, uma influência incessante, aonde nós somos influenciados pelos que já nos antecederam, que estão na vida imaterial, na vida verdadeira, como também influenciamos pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, porque eles atuam sobre a matéria, atuam sobre o pensamento e também constituem essa potência que a natureza propicia na criação divina, aonde os nossos pensamentos se interagem. Por isto que quando entendemos esse processo do espírito imortal e aplicamos os ensinamentos da doutrina espírita, que nada mais são do que o evangelho de Jesus e de vivo, nós entendemos perfeitamente esse processo de influência que existe entre ambos os planos da vida e ficamos no dever de ter comportamentos coerentes com o bem, para que estas influências ela tenham o mesmo diapasão, a mesma afinidade que nós temos com os pensamentos que emitimos. Porque no momento que nós emitimos o pensamento voltado para o bem, é uma afinidade natural, que aqueles também que pensam no bem e que agem no bem se afinizem automaticamente nesta lei, que é a lei do eletromagnetismo, a lei de afinidade, aonde as sintonias idênticas, elas automaticamente se identificam. Por isto que o convite que a doutrina espírita nos faz é da prática no bem, para que ela faça parte de nossas vidas, a fim de que nós possamos, a cada instante, ser melhor do que o instante anterior, neste processo, aonde a cada momento, quando a doutrina espírita começa a fazer parte da nossa existência, esta renovação ela vai se fazendo de forma tão natural, tão espontânea, a depender do esforço e da vontade que cada um de nós empreendemos para esta realização. Então, os amigos espirituais, os espíritos que continuam ainda trazendo a Mancheias esta continuidade deste trabalho que iniciou e que não terá fim, porque, como o próprio Kardec nos demonstrou, a doutrina espírita ela é progressista. E se, como ciência, um dia a ciência trouxer alguma verdade de que ela não contemplou, que nós fiquemos com a ciência. E nós estamos há 163 anos da sua codificação e verificamos que ela já adentrou muito além daquilo que a ciência, nos dias de hoje, busca, porque nos informa sobre a existência do espírito como imortal. A pluralidade dos mundos habitados que a ciência, hoje, nas navegações espaciais, procura buscar vida em outros mundos, e ela, a doutrina, já veio nos dizer que o Pai não faz nada em vão, e que todo habitat do Pai tem vida material, talvez numa dimensão diferente da nossa, que os nossos sentidos não percebam ou não observem, mas que a vida ali existe porque Deus não faz nada inútil, porque senão estaria contrariando os seus próprios atributos. E esta relação que se faz dos espíritos com os homens é uma relação constante. Agora mesmo, neste instante, quem nos ouve, nós que estamos falando, estamos sendo observados pelos espíritos, aqueles que estão interessados neste diálogo, nestas conversas, aqueles que estão nos inspirando, aqueles que estão nos nossos lares, comungando conosco deste sentido vibratório, e que também estão juntos
aprendendo neste processo aonde ninguém ensina ninguém, mas todos nós aprendemos, já que o propósito da vida, da existência, é nós aprendermos, é nós nos ajudarmos e é nós servirmos. Então, neste processo de aprendizado, ele se faz em ambos os planos da vida e em todas as atividades que estamos executando. Se as nossas atividades são úteis, seja ela qual for, estamos realizando trabalho. E os espíritos que se afinizam conosco estão também nos acompanhando neste processo de aprendizado. Então, esta relação é constante. E devemos esquecer, porque ele nos alerta, não devemos esquecer, porque eles nos alertam, de que os bons espíritos nos atraem para o bem. Eles nos sustentam nas provas da vida que cada um de nós passamos e nos ajudam a suportá-la com coragem e com resignação, porque eles estão nos impulsionando, nos ajudando para a prática do bem. E cada um de nós fazemos os plantios de forma livre, mas também, ao mesmo tempo que plantamos, colhemos, e nessas colheitas que são obrigatórias, nós estamos diante de oportunidades em que estas provas ou expiações somos capazes de suportar, mas eles nos ajudam, não fazendo por nós o que nós devemos fazer, mas nos apoiando, nos sustentando, para que nós possamos, neste crescimento, ter sempre um sirineu conosco, conforme Jesus nos ensinou quando ia para o Gólgota carregando a sua cruz. Milhares de pessoas observando ao longo daquele trajeto, mas somente aquele agricultor, o sirineu que ali chega e a lei permitia, solicita ajudar aquele que estava carregando a sua cruz. E Jesus, naquele instante, poderia dizer: não, esta cruz é minha, deixe que eu carrego até o objetivo, que é chegar ao Morro da Caveira. Mas ele assim não fez para nos dar um ensinamento, porque o seu destino para o Morro da Caveira podemos comparar numa analogia que é o nosso destino nesse progresso inexorável da vida. E que durante esse percurso nós temos quedas, como ele teve, mas não é registrado que ele se prostrou em nenhum momento que caiu. Caiu, mas levantou, andou, caiu mais à frente. Dizendo-nos, a queda faz parte desta caminhada, deste processo. Mas nunca se prostre na queda, porque haverá sempre o sirineu ao teu lado, em meu nome, para te ajudar. Então nós temos esses espíritos que nada mais são do que esses benfeitores, nossos anjos guardiães, os que zelam por nós, que estão nos ajustando, ajudando, nos assistindo, suportando-nos, dando-nos coragem e resignação nesse processo que nós estamos caminhando quando aplicamos em nossas vidas esses ensinos que a doutrina espírita hoje nos traz, esclarecendo o Evangelho de Jesus. No entanto, os maus, aqueles que não praticam o bem, nos impedem, ou nos impedem de praticar o bem e nos impelem para a prática do mal, ou seja, a ausência do bem. E para eles, é um gozo ver-nos sucumbir diante dessas escolhas, ficando à semelhança deles. Porque querem, não desejam que nós, porque como tivemos muitas existências, são irmãos nossos ainda equivocados, e que nos observam, talvez nesse esforço de praticar o bem, e eles ainda não praticam, e podemos dizer uma certa inveja de talvez estar conosco, procuram atrapalhar, porque nos conhecem, sabem as nossas dificuldades, os nossos equívocos, e influenciam justamente naquilo que as nossas tendências nos levam a justamente agir. Mas é por isto que devemos empreender esta vontade férrea de praticar o bem, porque hoje nós podemos dizer que não desconhecemos mais, não somos mais ignorantes. E estas comunicações dos espíritos com os homens
Elas podem se dar de maneira oculta, sem nós nem percebermos, mas também de forma ostensiva. E estas maneiras ocultas, elas se verificam pela influência. A influência boa, quando nós propiciamos o mesmo diapasão desta influência na prática do bem, ou a influência má, quando nós ainda damos acesso aos equívocos que cometemos, porque não somos anjos, somos espíritos falidos, nesse esforço que estamos empreendendo, e os espíritos dizem que fazemos poucos esforços e que devemos empreender muita vontade para podermos, neste crescimento, estarmos sintonizados com eles que aguardam, não violentam consciência, respeitam o nosso livre-arbítrio e deixam ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações, para que nós possamos ser responsáveis pelas escolhas que fazemos, já que a vida é feita de escolhas. E estas comunicações, elas, quando são ostensivas, elas se dão por meio, como nós estamos habituados a receber, da escrita, da psicografia, ou da palavra, da psicofonia, ou de outras manifestações materiais que podem acontecer, quase sempre pelos médios que se servem de instrumentos, mas especialmente por aqueles que também vivenciam a doutrina espírita, que vivenciam o Evangelho de Jesus, procuram pautar as suas vidas no feito de Evangelho, como nós temos os conhecidos, que podemos dizer missionários, que tiveram a sua vida pautada em feitos de amor, como o Chico Xavier, o Divaldo Franco, que ainda se encontra conosco. Espíritos que nós temos a consciência de que vivem no esforço contínuo de praticar o bem para estarem no mesmo diapasão desses espíritos que praticam o bem e que estão constantemente com eles, trazendo-os para nós a mancheias estas instruções e estes esclarecimentos conforme a vontade de Jesus para transformar esta terra no mundo de regeneração. Então, a moral dos espíritos superiores, ela se resume como a do Cristo, nestas máximas evangélicas que o Cristo nos trouxe. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Porque ninguém quer desejar o mal para si. Todos nós queremos o mal. Se desejamos assim, é porque as nossas imperfeições, ela diz assim, eu quero o bem para mim e o mal para os outros. Mas este comportamento, ou este pensamento, é um diapasão que se baseia, talvez, na ignorância. Porque quem realmente já conhece as lições do Evangelho, ou já conhece as páginas que a doutrina espírita nos traz através das suas obras que estão aí para o conhecimento da humanidade, este pensamento ele começa, então, a ser questionado, no sentido de desejar o mal para o outro e o bem para mim. Porque o Evangelho nos convida para desejarmos o bem para nós, sim. E é este bem que nós desejamos para nós que nós devemos desejar para o outro. E aí é que se encontra a grande dificuldade que nós temos, porque os nossos hábitos milenares é este, mais voltado para o egocentrismo, para o egoísmo, de fazer o bem só para nós, os familiares, aqueles que são os nossos amigos, e o que nós dizemos inimigos, para eles, nem água. Mas esta transformação que Jesus veio nos trazer não pede comportamentos como este. Ao contrário, pede-nos o comportamento numa regra universal de proceder, mesmo que nós possamos iniciar nas suas menores ações,
mas que tenhamos a intenção, o propósito de fazer esta mudança radical em nossas vidas, para que os nossos comportamentos, eles sejam os comportamentos coerentes com esse ensinamento. Por isso que os Espíritos vêm nos ensinar de que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões. E estas paixões nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria e nos afastando da nossa destinação neste processo evolutivo. E neste mundo que nós encontramos, se agimos assim, já que ficamos presos a ela. E que nós precisamos é de estar aqui para nos desligarmos da matéria, desprezando as futilidades mundanas, mas amando o próximo. E isto vai nos avizinhando desta natureza espiritual a que todos nós estamos construindo. E eles nos ensinam que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos. Porque cada um de nós temos as nossas características próprias, e naturalmente é dentro dessas características das nossas possibilidades, daí a beleza da diversidade, que Deus colocou para que nós possamos juntos, como gregários, aprendermos mutuamente, o mais forte ajudando o mais fraco, o que sabe mais ajudá-lo que sabe menos, para que nós possamos juntos fazer essa construção de um mundo melhor, aproveitando a oportunidade que a encarnação nos traz. Eles também nos ensinam que o mundo dos espíritos, quando nós lá chegarmos, lá nada fica oculto. Que lá a verdade ela vem à tona, porque a nossa própria consciência vai trazer estas verdades e que o hipócrita ele será desmascarado quando se desvencilhar desta indumentária pelo fenômeno da morte e ao chegar no plano espiritual encontrar a vida primitiva, a verdadeira vida, sem nenhum véu para ocultar as suas ações. Por isso que todos nós devemos, desde já, trabalhar as impurezas para tirar as hipocrisias de querer mostrar ao outro que nós não somos, mas devemos mostrar ao outro que realmente nós somos, para que nós tenhamos um único comportamento aonde nós estivermos, seja no lar, seja na via pública, na casa espírita, fora dela, em qualquer instância, nós estarmos sendo coerentes com a nossa própria consciência na prática do bem. Aí não teremos surpresas quando chegarmos no plano espiritual, em questão de hipocrisia, porque a nossa própria consciência vai dizer o que nós somos, porque chegaremos lá como realmente somos, com a consciência tranquila, sem nada ocultar a nós mesmos e, naturalmente, aos nossos semelhantes. Mas os ensinos que os Espíritos trazem são infinitos. E nós não poderíamos aqui tecê-los todos. Eles vieram nesse processo progressivo e contínuo de instruir e esclarecer-nos. E hoje temos a mancheias, obras e obras desses espíritos que trabalham para o Cristo na sua falange, para trazer o bem à humanidade através do esclarecimento e da instrução, preparando-nos para esse mundo melhor, este mundo de regeneração, que podemos afirmar que em uma encarnação já não é mais possível estudá-los todos, porque só do Chico nós temos aproximadamente 500. Se somarmos com a do Divaldo, do Raul Teixeira e de outros tantos médios que aí estão, já à disposição da humanidade, desde os pioneiros após Kardec, nós não teremos tempo, por mais que dure uma encarnação, para estudarmos profundamente todas essas obras
que vem trazer as instruções e os esclarecimentos para que nós sejamos melhores, para que as nossas vidas elas possam ter esta renovação, que é o convite que Jesus já nos fez há 2000 anos. Vinde a mim. E nós? Já demos o primeiro passo na sua direção? É a pergunta que nós fazemos, porque com a compreensão desses esclarecimentos que os Espíritos nos trazem, a nossa razão, ela aceita, porque é um conhecimento que nos leva a uma fé raciocinada, para que nós possamos compreender os desígnios do Pai. Quando isto acontece, nós nos tornamos obedientes às leis divinas, porque compreendemos que tudo que nós estamos passando é porque está no nosso próprio merecimento, na nossa necessidade, que nada acontece que não seja da vontade do Pai. E que nós estamos diante de um processo de plantio e de colheita, aonde a cada instante escolhemos qual plantio que fazemos, e estamos colhendo também de forma obrigatória a consequência dos plantios que foram feitos em vidas passadas ou nesta presente existência. Quando isto acontece, passamos a ser obedientes. Mas ainda não é necessário só a obediência. Esses ensinos que os Espíritos trazem fazem com que o nosso coração se console, mas para estar consolado é necessário que o coração também consinta estes ensinamentos. E quando ele consente, vem a resignação. Por isto que a obediência e a resignação fazem parte de uma mesma equação. E quando isto acontece, obedientes e resignados, nós passamos a fazer parte das nossas vidas esta mudança que naturalmente somos impulsionados a fazer graças ao esclarecimento e ao consolo que esses espíritos trazem através do Evangelho Redivivo, que é a doutrina espírita nos dias de hoje. Assim, queridas amigas e queridos amigos, o Espiritismo em nossas vidas é uma transformação, é uma mudança para melhor, é uma mudança que abre os antolhos que normalmente temos, como raciocinando como espíritos mortais, nascer e morrer, e é entre esse período que a vida existe. Com a doutrina espírita, caem os antolhos. Abre-se um horizonte infinito, aonde cada um de nós estamos diante da oportunidade de crescer por moto próprio, pela própria vontade, porque o Pai nos concede sempre oportunidades para o crescimento, mesmo que nós nos equivoquemos, porque a sua justiça é dar a cada um de nós segundo as nossas obras. E a sua justiça, ela é de amor, ela é de misericórdia e ela é caridosa. Que possamos, pois, no entendimento, no esclarecimento que esses benfeitores espirituais têm trazido à humanidade, como ministros de Deus, agentes de sua vontade, instruindo-nos e esclarecendo-nos, que possamos compreender estas lições que nos faz melhor a cada dia a partir do momento em que a vivência se faz nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Que possamos, então, ter o Evangelho redivivo em nossas vidas. Hoje, à luz da doutrina espírita. Só é desta forma que as nossas consciências ficam tranquilas, que aquela paz que Jesus nos ensinou passa a vivenciar em nós. Mas para isso é necessário que tenhamos como estratégia a ausência do mal, para que o bem seja uma constante em nossas vidas. E que jamais esqueçamos deste elo divino que nos prende ao Criador, que é justamente esta ligação da criatura para o Criador, que é ativada toda vez que a fortaleza da prece nos conduz a Ele, louvando, ou em rogativas, ou em agradecimento por tudo que nos oferece,
porque tudo que o Pai nos oferece é por amor. E que nós tenhamos o amor em nossas vidas, refletido na bandeira Deus, Cristo e caridade. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare e que os benfeitores espirituais possa cada vez mais continuar nos esclarecendo com as lições luminíferas do Evangelho por todo e sempre. Muita paz a todos. Muito obrigada, Godinho, por tão esclarecedor momento. Você realmente fez um passeio pela nossa querida doutrina, nos ajudando a entender como ela funciona em nossas vidas. Nós temos alguns minutos para algumas perguntas. Você fez um passeio bem longo, então as perguntas estão bem variadas. Logo no início, você começou falando de como os espíritos vieram nos instruir. Eles continuam a nos instruir hoje. Como é que a gente percebe essa influência dele nas nossas vidas hoje? Nós que não somos médiuns ostensivos, né? Ou que não conhecemos muito ainda a doutrina espírita. Dá para perceber? Ah, com muita clareza. Mas isso é um trabalho constante, eu digo incessante, que jamais irá parar. Quando Jesus esteve entre nós, e nós verificamos os Atos dos Apóstolos, as epístolas, e quando nós lembramos de Paulo, que naquele momento foi quem nos trouxe a lume essas epístolas, mas que as mãos abençoadas de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, nos esclarece que Estevão era o médio de Jesus e que trazia a inspiração para Paulo. E Paulo fazia os ditados e os outros escreviam aqueles seus ditados, ou ele mesmo escrevia essas epístolas. Nos dias de hoje, estas epístolas continuam. Porque quando nós olhamos o trabalho de Emmanuel, quando nós pegamos a série Fonte Viva, cada uma delas com centenas, podemos dizer assim, de epístolas, porque cada capítulo ele se baseia num versículo do Evangelho. Em poucas palavras do Evangelho que ele começa a trazer para a aplicação nas nossas vidas, através da mediunidade abençoada e missionária de Chico Xavier. Nós verificamos que a todo instante, hoje, não há uma casa espírita que não esteja sendo abençoada por essas mensagens que vêm do alto, pelos espíritos responsáveis, pelos trabalhos que são desenvolvidos nas casas de oração. Eu digo espíritas porque somos nós que temos essa possibilidade, esta facilidade, a compreensão, e temos o trabalho do laboratório mediúnico onde se faz essa relação. Mas todas as casas de oração, seja que religião for, quando não se faz através da psicografia, às vezes vem até pela inspiração. Aqueles que estão trazendo a mensagem de Jesus, seja nas missas, seja nas oratórias, em qualquer casa, ali há uma inspiração do alto, porque é a mensagem de Jesus que está sendo divulgada aos corações e mentes que estão em consolo. Então, esta influência, ela existe de maneira ostensiva ou não. Nós, espíritas, recebemos muitas das vezes de forma ostensiva. E aqueles que são médios, que percebem, até nos dizem, olha, aqui está presente, ou dizem, é fulano, ciclano, está dando esse recado. Mas nós que não temos essa mediunidade ostensiva, como a pergunta nos faz, somos aquinhoados pela intuição e somos aquinhoados por podermos ler estas mensagens que nos chegam, seja pela psicofonia ou pela psicografia. E a todo instante está chegando para nós estas informações, porque eles continuam esse trabalho que é incansável e é ininterrupto, não dá mais para voltar atrás. Lembremos do Dr. Bezerra, no ano de 2010, né, quando na sua mensagem ele falou, estamos num momento novo. Esses dias assinalam
uma data muito importante, era 18 de abril de 2010, a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Não dá para retroceder. Ou seja, não dá para olhar atrás. É como se estivéssemos dirigindo e todo mundo que dirige, ele olha para o retrovisor só por referência, porque ele fica olhando para o para-brisa. Se continua olhando para o retrovisor, dá acidente, dá desastre. Então, essas mensagens, podemos ter certeza e convicção que elas estarão chegando cada vez mais, basta apenas que tenhamos olhos de ver, ouvidos para ouvir, e saibamos discernir, conforme João nos alertou. Nem tudo que vem do alto vem de Deus, porque os que já nos antecederam são iguais a nós. Não mudam pelo fato de desencarnar. Então nós temos os pseudos, aqueles que dizem que trazem as verdades, não são, aqueles que aqui praticaram o mal, que do outro lado continuam trazendo, né, como falsos profetas. Por isso que nós temos que usar o discernimento, o bom senso, conforme o codificador nos ensinou. Desacreditar em 10 verdades, né, do que em uma falsa. Obrigada. Temos muitas perguntas, viu? Chegando mais. O conhecimento da vida no mundo espiritual, como o conhecimento da vida no mundo espiritual pode nos ajudar nos tempos atuais? Bastante. Então, a gente fica assustado, não fica? Como nos ajuda? Olha que beleza. Vou dar um exemplo prático. Desencarnou o ente querido que eu mais amo. A certeza de que não houve extinção, ao contrário, há uma continuação da vida após a vida, e de que este ente querido está se adaptando a esta vida primitiva, que é a vida verdadeira, e que ele nos deu até um até logo, porque brevemente serei eu que passarei por essa transformação. Isto é um consolo. Mas tem um consolo ainda muito melhor. Porque quando nós nascemos, a contagem de tempo na Terra de um dia é de 24 horas. E a previsão é que nós, um terço do dia, provavelmente, nós possamos estar dormindo, descansando o corpo. Se não for 8 horas, é menos. Mas vamos raciocinar com um terço do dia. Eu nasci para viver 30 anos. Eu vou viver 10 no plano espiritual. Porque 10 eu estou com o corpo físico descansando. E meu espírito, eu emancipo. Não o meu espírito, eu emancipo. Deixo o meu corpo. E a partir daquele momento eu estou vivendo a vida espiritual com reencontros. Reencontros com aqueles que nos antecederam e que muitas das vezes eu não lembro, porque os espíritos nos informam que o sono, quando nós acordamos e não sonhamos, não lembramos, é porque tivemos atividades no plano espiritual que aquela atividade só interessa ao plano espiritual, por isso que nós não lembramos. Quando há necessidade de lembrança, a gente lembra ou de maneira nítida ou de maneira até deturpada, até pela questão das diferenças de vibração, do estado vibratório, quando estamos emancipados e quando estamos na indumentária, retomando-a. Então, observe quanto bem, quanto consolo faz saber que somos imortais e que alguém desencarna e que eu sei que depois eu vou encontrá-lo. Ou que mesmo durante a minha vida, dependendo da bondade, do plano espiritual e da condição desse espírito e da minha, podemos nos reencontrar durante o sono. Que consolo! O consolo da imortalidade é algo que muda a nossa vida por completo, porque a partir daí a visão ela passa a ser transcendente, de maiores responsabilidades por tudo aquilo que fazemos. Então é um consolo sabermos que somos imortais e que sabermos que estas comunicações podem nos trazer consolo, como nós tivemos uma das fases do Chico Xavier, que foi já no final da sua existência, aquela em que ele trazia as cartas dos entes queridos daqueles que lá iam visitá-lo.
Qual o sentido da transformação, como você colocou, você falou 2 vezes em transformação, né, de Jesus e Kardec, dessa transformação que precisa se operar em nós. Aí outra pessoa perguntou: como é que a gente, quando você falava já agora no final, como conciliar essa transformação que a gente precisa com a obediência e a resignação? Parece ser antagônico. Aham, Eu sei que não é. Mas exato. você pode nos explicar, por favor? Mas uma bela pergunta, é a compreensão desse fato, né? Porque, na realidade, não são antagônicos. Quando nós compreendemos, nós aceitamos pela razão. Nós sabemos perfeitamente que, por sermos imortais, que estamos aqui numa passagem, que tudo que acontece está de acordo com os desígnios de Deus, que são sábios, e isto faz-nos refletir de que não tem nada por acaso. É o primeiro ponto. Na hora que eu aceito isso, eu só tenho uma escolha. Ou sou obediente a esta lei que me leva à perfeição, ou me torno rebelde a ela. E os Espíritos vêm nos esclarecer na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é lei natural, eles dizem que é a lei divina, mas a única verdadeira para fazer os homens felizes. É quem indica o que fazer e o que não fazer. E nós somos infelizes porque delas nos afastamos. Então, a compreensão de que a lei divina, que é a lei do amor, é ela que nos conduz, está na nossa consciência, é ela que nos conduz para o bem, a prática do bem. Isto nos faz nos tornar, naquele momento, obediente. Digo, não, eu vou ser obediente a essa lei, porque eu, sendo obediente, eu vou progredir. Eu vou dar um exemplo mais simples. Lei do trânsito. Seja desobediente à lei do trânsito para ver o que acontece. Pesa no bolso, ou você vai parar separado por uma blitz que vai te cobrar porque você está sendo desobediente. E você que tinha que chegar no horário em tal lugar, não vai chegar porque você vai ter tempo de desperdício, vai ter que explicar, e se não perder o carro, e etc, etc, etc. Apenas por desobediência. Porque nós somos mais livres quanto mais obedientes nós somos às leis. Então, se no trânsito eu obedeço, às vezes eu sou livre, eu vou com a consciência tranquila. Chego no meu destino, não fica nada me pesando, que eu vou passar no sinal vermelho, nem nada, porque eu obedeci. As leis divinas, que são perfeitas, quando nós as obedecemos, nós somos livres. E isto, a obediência nos traz esse consolo, esse conforto. Mas quando nós obedecemos, nós nos tornamos resignados, porque, naturalmente, a escolha é porque o coração também está aceitando isto e nos traz resignação. Lembrando de que resignação não é ócio, não é cruzar o braço como estoico e deixar que as coisas aconteçam porque Deus está querendo, e não é assim, faz por ti que eu te ajudarei, assim nos ensinou Jesus. Então, diante disso, eu tenho que continuar trabalhando para melhorar. Quantas pessoas tiveram doenças, por exemplo, questão de paraplegia, de uma série de coisas, que essas dificuldades levaram-nas a buscar soluções para poder viver a vida normal como as pessoas vivem, porque elas tinham alguma deficiência. E trabalharam para buscar melhores cadeiras para poderem andar, não é? Para poder participar da vida, mas não ficaram estoicos, de braços cruzados, porque tinha que acontecer, estou resignado, é isso mesmo, e não vou deixar. Não, não é assim. A resignação, ela implica em trabalho, para que nós possamos continuar a dar o exemplo de alegria e de viver, louvando a Deus porque eu nasci sem os braços, sem as pernas. E quantos exemplos existem aí de pessoas que são felizes, que estão vivendo isso com a naturalidade, dando exemplo a nós que temos todos os membros e ficamos reclamando, porque elas são obedientes e resignadas perante os desígnios do Pai. Que nós também possamos, não há contradição entre obediência e resignação, ao contrário, fazem parte da mesma equação quando nós entendemos
os desígnios do Pai e compreendemos a imortalidade. Exatamente. E transformação é isso, né? É a gente mudar para melhor sempre. Também estão perguntando aqui, a pergunta é exatamente assim: se a humanidade progrediu a ponto de receber o Consolador prometido, progrediu intelecto e moralmente, para poder receber o Consolador prometido, por que somos tantos encarnados hoje, com tantas dificuldades? Será que nós regredimos um pouco depois disso? Não, não há regresso. Se nós olharmos a história da humanidade, de uma forma coletiva, nós vamos verificar que houve sempre progresso. Sempre. Quando nós temos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ao ler a história, nós devemos ler como sendo a história não do outro, mas a nossa história. Porque, como espíritos imortais, tivemos várias existências e fomos protagonistas desta história. Não sabemos quem fomos, individualmente, mas sabemos que, coletivamente, nós participamos dela em algum período, seja como encarnado, atuando na história que é contada pelos historiadores, ou seja, no plano espiritual, neste ir e vir. E, naturalmente, quando estudamos e verificamos a história, vemos que ela é de equívocos. Foram plantis de espinhos que nós fizemos ao longo. Usamos o nome de Deus, usamos o nome de Jesus de forma equivocada. Não encontramos em momento nenhum, em nenhuma religião, Deus convidando os homens a se matarem. O Evangelho de Jesus convida a nos amarmos. A lei maior, ele retirou, que é amar a Deus, dos 10 mandamentos, onde está não matarás. E nós usamos o nome dele nas cruzadas para matar, buscar uma cidade dita santa com um túmulo vazio, em busca de nada. Mas pelas imperfeições nossas, nós criamos escravidão, nós criamos holocaustos, nós criamos todo tipo de vilipêndio em busca de poder, de interesses pessoais, políticos, aos nossos semelhantes. Aí chega a hora da colheita, aonde todos nós teremos que colher o plantio feito, porque raros dentre nós foram aqueles que praticaram sempre o bem. Esses já atingiram patamares evolutivos, estão aí nos instruindo. São esses espíritos que vêm ajudar Jesus nessa instrução e nesse esclarecimento. Então nós agora estamos colhendo, por isso que nós olhamos a humanidade, nos olhamos. Eu olho para mim e vejo a minha imperfeição, e vejo as dificuldades que eu tenho para suplantar aquelas coisas que eu preciso melhorar, e eu encontro uma dificuldade muito grande. Provavelmente, por ser um espírito falido, equivocado no passado, eu estou tendo agora a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita e fazer esse esforço hercúleo para domar essas inclinações mais que ainda predominam em mim. E que eu não posso mais dar a ela aquelas condições que eu dava anteriormente, de olhar no mundo material que é perecível e os gozos materiais, fazer com que eles fossem a minha satisfação. Hoje eu tenho que abandonar essas coisas para que eu possa crescer espiritualmente. E daí vem todos esses questionamentos que nos dias de hoje nos parece até uma contradição estarmos vivendo neste momento em que o outro Consolador chegou e tanto sofrimento e tanta gente ainda não praticando o bem. Mas é porque todos nós estamos tendo oportunidade nesses momentos últimos que estamos passando de uma transição que vai nos conduzir a um patamar melhor de um mundo, não só de regeneração, mas um mundo feliz. Porque a própria regeneração é uma transição, não esqueçamos disso. A regeneração é uma transição que nós passamos do mundo de provas e expiações para o mundo feliz. É uma pausa, aonde o espírito cansado, né, de tantos erros cometidos, ele tem para reabastecer as suas energias para adentrar no mundo feliz. Então, nós passamos hoje a colheita de todo esse plantio, dessa história nossa que fizemos,
e que muitas das vezes, ao olhá-la, nos envergonhamos dela. E que está no momento de refazermos nessa reconstrução do melhor, para que essa transformação se faça em cada um de nós da humanidade. Obrigada, Godinho, mas esse assunto é tão apaixonante que você falava e as perguntas ainda vão chegando ainda sobre esse assunto. Como a gente aprender a suportar, vamos dizer assim, a entender a lei divina, como aprender a se amar. Muitas vezes, muitos de nós não têm essa ajuda nesse aprendizado, quer de encarnados, quer de desencarnados. Como a gente fazer isso? E outra pessoa pergunta assim, como nós espíritas podemos fazer para auxiliar o progresso com essa mudança? Para a gente se entender, aprender a se amar e, a partir daí, a gente promover essa mudança que a gente tanto sonha, né, para essa consolidação desse mundo de regeneração que nós sonhamos. Isso mesmo. Essa é a nossa última pergunta, viu, Godinho? Tá bem. A resposta da primeira já atinge a segunda, porque o momento que nós olhamos para nós, em primeiro lugar, já começa esse processo. Vou dar um exemplo. Convivo com uma pessoa, ela faz algo que me incomoda. Quando eu observo o outro, eu vou procurar corrigir, dizer que ela está fazendo, que é isso, aquilo, aquilo outro. Quando algo me incomoda, eu não posso olhar para o outro, porque senão eu posso estar vendo um cisco no olho do outro e eu tenho uma trave no meio. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que está me incomodando? Ah, essa pessoa, ela fala alto e toda vez que ela fala, a voz dela me incomoda. Então, eu começo a trabalhar o que me incomoda. Porque no momento que eu começo a trabalhar o que me incomoda, eu vou descobrir o que é que eu preciso trabalhar em mim, porque de repente não me incomoda mais. Eu venci aquele espaço. Quando eu venci, eu começo essa viagem interior de me amar. Porque eu tenho que conviver com o semelhante, respeitando ele como ele é, não como eu quero que ele seja. E para respeitá-lo como ele é, eu preciso identificar em mim as coisas que me incomodam, que o meu semelhante, na convivência com ele, me traz esse incômodo. E aí eu começo a olhar, porque se eu convivo com o semelhante, ele fala alto e aquilo não me incomoda, é sinal que talvez outra coisa que ele venha fazer é o que eu preciso melhorar, porque ele fala alto não me incomoda. E assim é que nós vamos trabalhando nessa intimidade. E quando cada criatura começa a fazer essa viagem interior, se amando, ele começa, então, por fazer parte da humanidade, a melhorar a humanidade. Porque a humanidade, para ser melhor, eu não vou sair 8 bilhões de habitantes, menos eu estou falando para os outros para se melhorar. E eu não me melhoro, então a humanidade não se melhorou, então eu começo comigo. Então essa melhora, ela tem que germinar na minha intimidade, amando-me, tenho que olhar no espelho, ver o meu exterior. Meu lado esquerdo não é tão bonito, mas é o que o Papai do Céu me deu para eu passar aqui. Então eu vou começar a me amar, de repente eu achar ele tão bonito quanto o outro, porque aqui não me incomoda mais. Mas se eu não acho bonito e eu começo a fixar a mente na inferioridade do meu lado esquerdo, eu passo a ter uma fixação mental que vai me trazer outros traumas, outros problemas, e ao passo que eu posso olhar para a minha intimidade. Observe os espíritos, que eu vou citar nome, e me digam se eles, não precisa, claro que ninguém vai responder, mas pensem, se eles eram lindos nas suas feições físicas. Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, só esses 3 são suficientes. Qual a beleza física deles? Agora, a beleza interior é tão grande que a gente nem vê a beleza física. A gente olha essa coisa física, que não é tão bela quanto aqueles que cultuam o corpo, mas a beleza interior, ela sublima de tal forma que nós nem sequer vemos aquele que está no exterior, mas vemos no interior. Porque construíram dentro de si esse amor, se amam, para depois amar ao próximo. Então, que nós possamos, nesse exercício de nos amarmos, procurar cada vez mais olhar em nós o que é que nos incomoda na vida de relação, para que nós trabalhemos em nós
aquilo que é necessário para que não possamos trabalhar no outro aquilo que não é um trabalho nosso, porque o trabalho do outro é do outro, é ele que vai fazer. Nós só podemos realizar o nosso próprio trabalho, que é esta autoiluminação, essa reforma interior. É esse o convite que o Evangelho nos faz, que a doutrina nos faz, e que Jesus respeitou, sem violentar a consciência, apenas aguardando que as nossas consciências se ampliem para que essa autorreforma se faça com base nas verdades que ele trouxe e que ele exemplificou. Muito obrigada, Godinho. Realmente isso aí é o espiritismo em nossas vidas. A gente ser feliz assim, transformando, mudando, querendo todo dia ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Isso mesmo. Nós agradecemos sua exposição carinhosa, seus esclarecimentos, respondendo a tantas questões importantes que nos trouxeram tantas orientações, e receba da Federação Espírita Pernambucana, Nosso do abraço. Movimento Espírita Pernambucano, nosso abraço carinhoso, o nosso muito obrigado.